Eu sou a Karina Manck, bem-vindos ao canal. Hoje eu gostaria de contar uma história que tem a ver com o tema perfeição, que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu comecei a dar aula numa instituição. Mas tudo começa lá na minha infância. Desde pequena, eu sempre fui bem perfeccionista nas coisas que eu fazia. Muitas vezes eu deixei de colocar em prática muitos planos que eu tinha, porque eu achava que eu não estava pronta, porque eu achava que eu ainda teria que planejar. E a grande realidade, a gente sabe, né? Eu acho que todo mundo está cansado de saber que não existem as condições perfeitas para a gente começar alguma coisa, né? Eu aprendi isso até que meio tarde, eu confesso. E voltando então para quando eu comecei a dar aula numa instituição, eu preparei todas as aulas com muito carinho, eu preparava os slides, eu ensaiava assim, eu tinha que falar. Todos os feedbacks que eu recebia eram feedbacks muito bons, eram feedbacks positivos, até que um dia eu tive um feedback negativo. A orientação escolar me informou que uma aluna, ela tinha dito que ela não gostava do meu jeito de falar, que eu me mexia muito na cadeira, que eu gesticulava demais e que para ela isso estava atrapalhando, que era para eu ficar mais parada. E quando a orientação falou isso para mim, eu fiquei super magoada. Eu chorei bastante. O ego ficou bem ferido, assim, né? Eu pensava, poxa, eu tô dando o meu melhor para os alunos, para a escola. Eu tô fazendo mais do que 100%. Eu realmente tô me dedicando para poder dar uma boa aula, para poder apresentar um conteúdo interessante e não é o suficiente. Eu fiquei super chateada. Isso machuca, né? Isso machuca, dói. Ainda mais quando você sabe que você se dedicou de todo o coração para que aquilo desse certo, para que aquilo fosse legal, né, para os alunos. Então eu tive esse momento de choro, de me colocar no lugar de vítima, né? Como assim as pessoas não gostam de mim? Como assim a minha aula que eu preparei com tanto carinho, com tanto esmero, não é suficiente? Como? E aí, obviamente, não teve como não passar pela minha cabeça a história de Jesus. Ora, se nem Jesus, um ser tão especial, tão iluminado, conseguiu agradar a todos, inclusive, não foi nem só agradar, né? Ele foi crucificado, ele foi torturado. Quem sou eu para ficar chateada com uma situação dessas, né? Quem sou eu para querer agradar todo mundo, para me sentir na obrigação de ter que agradar todo mundo? Se nem o nosso mestre conseguiu, quem sou eu? É claro que isso não tira a vontade que a gente tem de fazer o nosso melhor, mas a gente precisa entender que a gente nunca vai conseguir superar as expectativas ou atender às expectativas de todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu agisse conforme essa aluna estava querendo que eu agisse, ou seja, mais quietinha, sem gesticular muito, talvez eu pudesse desagradar muito mais pessoas, né? Talvez muitas pessoas poderiam pensar, nossa, essa professora tá parecendo um robozinho na frente da câmera. E mais, se eu fosse agir como essa pessoa estava querendo que eu agisse, o mais importante, né? Eu estaria agindo contra o meu próprio ser, contra mim mesma. Eu não consigo ficar parada quando eu falo. Eu sou de gesticular. Eu estaria me invisibilizando para poder agradar a uma outra pessoa. Então, a perfeição, ela não existe. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Apesar de ser o nosso destino, assim como Jesus, que chegou ao patamar da perfeição, então é o nosso caminho, vai demorar um pouquinho. A gente não precisa se preocupar com a perfeição ainda. Claro, é importante a gente dar o nosso melhor com as condições que nós temos, sejam elas financeiras, condições emocionais,
condições psicológicas, condições físicas. Eu estou dando o meu melhor com a consciência que eu tenho neste momento, com as condições psicológicas que eu tenho, com as condições evolutivas que eu cheguei, com as condições físicas que eu tenho, emocionais, espirituais. Isso é importante, é a gente reconhecer que nós estamos fazendo o nosso melhor dentro das condições que nós temos. E claro que será impossível a gente agradar a gregos e troianos. Ora, se nem Jesus conseguiu, quem somos nós, não é mesmo? E quando eu parei para fazer essa reflexão, imediatamente eu já comecei a vibrar numa frequência de tranquilidade, de clareza, porque ficou muito mais claro para mim qual era o meu papel. O meu papel não era superar ou atender a expectativa de outras pessoas. O meu papel é fazer o melhor que eu posso para agradar, primeiramente, aquele que está lá em cima e, claro, agir conforme a minha verdade, seguir o caminho que para mim faz mais sentido, que para mim é o correto, está de acordo com aquilo que eu acredito. Isso é importante. Eu preciso respeitar a minha verdade. Você precisa respeitar e honrar a sua verdade. Você precisa honrar e respeitar a sua consciência. Então, de uma situação que me deixou triste, que me deixou com um sentimento de raiva, com um sentimento de que eu não era boa o suficiente, eu consegui extrair um aprendizado muito importante para a minha vida. Então, hoje, eu agradeço muito a essa aluna que fez esse comentário, que na época me magoou muito, mas que fez com que eu despertasse para uma verdade muito maior. Você já deve ter ouvido falar daquele ditado: faça do limão uma limonada. Basicamente foi isso que eu fiz com essa situação. De uma situação amarga, eu tirei um bom aprendizado. E este aprendizado fez com que eu parasse de querer atender às expectativas alheias. Olha que importante isso. Porque eu sempre fui assim. Desde pequena, eu sempre quis agradar as outras pessoas. Eu sempre quis ser boa o suficiente. Eu sempre quis ser a menina perfeita. Ilusão. E eu nunca me sentia boa o suficiente, eu sempre me sabotava, eu sempre me achava incapaz. Esse sentimento foi muito presente na minha vida. Então, hoje, eu sei que eu não preciso agradar ninguém, que o tentar agradar alguém vai ser prejudicial para mim. Hoje eu entendo, hoje eu me sinto mais livre para ser quem eu realmente sou. Se fosse algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu jamais teria iniciado um canal no YouTube. Por quê? Medo de ser julgada. Ai, porque as pessoas vão falar de mim. Ai, porque eu tenho medo de parecer ridícula. Vão aparecer muitos medos, né? Sempre aparecem muitos medos, muitas inseguranças. Então, até há 2 anos atrás, eu ainda sentia muito essa insegurança. Então, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de aprendizado com essa pessoa, com essa ex-aluna. Essa história, na verdade, aconteceu há aproximadamente 6 anos atrás. Então, foi um tempo ainda fazendo muitas reflexões e tendo outras experiências até esse aprendizado internalizar. Como eu disse, há 2 anos atrás eu não teria tido a coragem que eu tive de estar aqui hoje, né? Então foram aí alguns anos para internalizar esse aprendizado. Hoje eu já me sinto muito mais segura de fazer qualquer coisa que eu queira, porque esse ensinamento, esse aprendizado, ele tá mais enraizado. Portanto, não precisa sentir medo. Seja você, mesmo que seja estranho, como diz a Pete. E eu vou acabar esse vídeo, então, só repetindo o último trecho do texto que eu escrevi no meu Instagram. Na próxima vez que você se sentir pressionado a buscar a perfeição, lembre-se que ela não existe. E lembre-se desse vídeo também. Em vez disso,
Concentre-se em progredir, aprender e crescer. É isso que torna a vida interessante e desafiadora. E no final das contas, é isso que nos permite ser verdadeiramente felizes e realizados. Sem contar que até podem render boas histórias. Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!